Fala moçada, nós estamos aqui para mais um vídeo do canal Nota 10 e no vídeo de hoje um bate-papo com meu amigo François. Nós fizemos uma super conversa sobre corrupção e eu tô aqui aproveitando para divulgar o filme do amigo Fernando Benévolo, O Poderoso Chefão ou Quase Isso. Essa camisa aqui é de divulgação do filme e se você quiser a sua, você pode me chamar no privado lá no Facebook, vai estar aqui embaixo o link do meu Face, ou você pode me chamar também pelo WhatsApp, eu passo para você, vou deixar a descrição aqui embaixo. É a divulgação do filme do Poderoso Chefão, ou Quase Isso, do meu amigo Fernando Benévolo. E um super bate-papo com o François sobre corrupção. E mais, você que está aí, vai dando o seu like, se inscreva no canal e passa esse vídeo para frente. Um super abraço, Samarone, solta a vinheta. Meu amigo François. Bom dia, Júlio. Que bom a gente estar aqui. Nós vamos falar sobre corrupção. E uma das coisas que eu queria perguntar para você fez um trabalho brilhante sobre isso, quais são as causas da corrupção? Bom, as causas principais da corrupção são mauvais governo, ausência de qualquer política preventiva contra a corrupção, instituição fraca, salário baixo dos funcionários, das pessoas, a cultura administrativa e corporativa hostil à corrupção, eles são hostis contra tudo o que nós podemos fazer contra a corrupção, e aspectos culturais, aussi, por exemplo, o jeitinho brasileiro que todo mundo conhece. E tem outros que são mais extensos, que são baixa liberdade econômica, tem um monte lá que nós podemos desenvolver mais na frente. A minha pergunta é o seguinte, quanto a gente tem números e mais números, quanto custa a corrupção no Brasil e no mundo? Bom, selon o que está falando as Nações Unidas, em 2016, a corrupção no mundo inteiro custou 2,2 trilhões de dólares, que representa 2,5% do PIB geral do mundo inteiro. Agora, no Brasil, cada ano custa 85 bilhões de reais na corrupção aqui no Brasil, que é um absurdo. Por ano? Por ano. 85 bilhões. 85 bilhões de reais por ano. A nossa saúde, educação... Vai por ano. Estão todos na corrupção. Você tem uma informação, você sabe quanto que a corrupção custou só no governo do PT durante esse período? Bom, esse aqui é o Ministério Público Federal, anunciou que estava durante o governo, os dois governos do PT, são 206 bilhões de dólares. 206? 206 bilhões de dólares, ou seja, mais ou menos 750 bilhões de reais. A gente está falando do período do governo do PT, mas vale a pena lembrar que não foi só o PT. Não, exatamente. Para nossa vergonha, tinha... Não, esse aqui são os dados durante o... Sim. Exatamente isso. Então, eu não consegui distinguir qual é a parte real do PT ou de outros partidos. Do PMDB. Mas tinha muita gente metida nisso. Exatamente. O que a gente pode fazer, o que nós podemos fazer para poder frear a corrupção, começar a combater a corrupção? Bom, são dois frentes de falando, que são todos os órgãos, de um lado, e o segundo, que eu acho que é o mais importante, é a educação de nossas crianças, que nós podemos, são 15 maneiras para poder combater a corrupção. Essas aqui são a juventude, porque o futuro do Brasil e do mundo inteiro são as crianças. Então, são essas aqui que é importante. As Nações Unidas, que falando, o meio de luta com a corrupção é resultado esperado, porque esse aqui é o mais importante. O primeiro são os políticos, líderes e funcionários públicos que podem lutar contra a corrupção desta maneira. Que vai fortalecer a democracia, promover a justiça, apoia educação, que é o mais importante, traga prosperidade, preservando o desenvolvimento do país, porque mais que você faz o desenvolvimento do país, menos você vai ter arrecadação de impostos, você vai ter
educação, as pessoas vão trabalhar, então menos corrupção. Porque você sabe que do período passado, que nós 3 anos passados que nós temos, são desempregos grandes. O que acontece? As pessoas não têm mais trabalho. Eles têm que sobreviver. Aonde que vão? Como? De maneira crescer, sim, ataque, estelionato, a pessoa não paga as dívidas deles, então esse aqui que estão. Depois, então, melhorar a saúde pública, porque esse aqui que é o mais importante. Se você não tem saúde, como você quer melhorar a pessoa, combater. Hein? E esse aqui, depois, são esses tópicos. Agora, a parte dos políticos, nós temos também a organização não governamental, as ONG, que nós temos. E sociedade civil, que pode combater a corrupção. Depois que nós temos a mídia é forte. Sim. Sabe que a mídia representa, se chama o quarto poder. Sim, sim, é o quarto poder. O quarto poder, entendeu? E lembrando que hoje a gente tem mídias extremamente baratas, né? Que hoje você tem as redes sociais, hoje você ligou o celular, a câmera do celular, você transmite e fala. Você tem todo, seu Facebook, o que seja, o WhatsApp, tudo isso é importante, entendeu? Depois nós temos o setor privado para combater a corrupção. As empresas, é importante que elas se combater a corrupção. Por quê? Na corrupção, impedir as empresas de boa vontade que não quer entrar no sistema de corrupção, elas perdem. Você viu seus cartéis, o poder que tem o cartel das grandes empresas brasileiras, que acontece às outras empresas que não querem combater, que não querem entrar no sistema, perder os contratos que sejam. Nós temos um triste exemplo da Odebrecht, que veio a público e ficou mais de 30 anos, né, de casos com o governo para ganhar contratos. Exatamente. Isso aqui, bom. E se a empresa não cede, ela não leva. Demonstrou quanto custou. Sim, custou caro. E também depois nós temos o sindicato. Bom, então, falando do sindicato, eles podem combater também a corrupção. Né? E depois nós temos, todos devemos lutar contra a corrupção, nós, começando dentro da nossa casa. Sim. Isso que é o mais importante. Ao redor. Porque o pessoal falando, mas o que eu posso fazer? Então, correr na rua, fazer manifestação? Eu acho que o mais importante, não, é dentro da própria casa, os familiares, as crianças, que é o mais importante, e os amigos que estão ao seu redor, falando igual que nós fazemos hoje. Isso que é o mais importante. Sim. Eu queria, só para a gente poder finalizar, você falou de um exemplo, a gente tinha conversado, você falou de um exemplo que você viveu dentro da sua própria casa, que você decidiu mudar a postura. Isso é importante na minha conclusão, porque isso aqui me aconteceu. Meu filho, eu acho que ele tem mais ou menos 5 anos, eu estava cochilando na minha casa, na Bélgica, tá? E tocou na campanila. Meu filho estava lá, eu falei, Benjamin, por favor, fala que eu não estou aqui. Era o vizinho tocando a campainha. Sim. Então, meu filho foi lá, Benjamin foi abrir a porta e falou, oh, senhor, lá, não esqueci o nome dele, meu pai falou que ele não está em casa. Puxa vida, nesse instante, eu percebi que eu estava começando a corromper o meu filho. Eu fico envergonhado, eu falei, nunca mais eu vou manter, eu vou tentar corromper. Então, o mais importante é isso que eu quero em conclusão, falando que... Então, eu considero que o mais importante é educar. Educar, mais educar e ainda mais educar nosso filho. Bem como a importância de não deixar essas tarefas nos professores. Sim. Especialmente para as noções do bem e do mal, e do que é justo e do que não é justo. As noções que são de nossa responsabilidade. Sem educação correta para nosso filho, não haverá futuro para eles. E seremos responsáveis para este fracasso. Na verdade, os pais e a família não podem simplesmente terceirizar a educação do filho para o Estado. Educa aí meu filho e eu não suporto mais. É o seu problema. Infelizmente, acontece que antigamente o regime matriarcal foi que a mãe estava sentada sempre na família. E o pai estava trabalhando e a mãe estava cuidando da educação das crianças. Todo tempo. Infelizmente, com a evolução, o custo de vida que é mais importante, a mãe deve também trabalhar. E que cuida do filho são os próprios professores.
Então, falando, vai educar melhor as crianças, que é o erro. Transferimos para o Estado. Transferimos para o Estado. A responsabilidade. Exatamente, é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Que bom. Valeu pelo bate-papo. O ranking dos mais e dos menos corruptos. Os países comandados por ditadores e regime de mão de ferro são os mais corruptos do mundo. Tá? A Coreia do Norte, por exemplo, tem 174 no ranking. Agora você viu que eu... Perde para nós. Você viu os 10 primeiros, você viu... Isso aqui é o ranking dos menos corruptos. Não, no início. A Dinamarca é o país menos corrupto do mundo hoje. Agora, realmente importante ressaltar que é a posição do Brasil. O mesmo estudo de transparência internacional realizado em 2010 mostrou que o Brasil estava no 69º e o ano passado 79. despancou 10 posições despancou.